Bienvenidos a esta nueva conferencia de abril de 2023. En esta ocasión, nuestro ponente es el doctor Henry Alves de Godoy, quien nos estará acompañando desde Brasil. Henry es doctor en tecnología por la Facultad de Tecnología de la UNICAM. Es magíster en redes de computadores del Instituto de Computación de la UNICAM. Es especialista también en redes de computadoras por la misma universidad y es licenciado en Ciencias de la Computación por la Escuela de Ingeniería de la Piracicaba. No sé si lo pronuncié bien, pero está así. Correto, ok. Perfecto, Henry, gracias. También ha sido profesor universitario desde el 2004, donde ha trabajado en las áreas de ciencias de la computación, seguridad de la información y redes de computadoras. Entre toda esta experiencia suma alrededor de 19 años y es el tiempo que se ha dedicado justamente al área tecnológica. Para nosotros como Cibersi es un verdadero placer y honor, Henry, tenerte acá. Y vamos a disfrutar ahora de la conferencia titulada Consideraciones sobre la adopción de IPv6 y la relación con la ciberseguridad. Buenas tardes a todos. Gracias mais uma vez, Diego, Javier e também César por la invitação de la conferência. Estarei hablando em português ou portunhol e dúvidas e perguntas no podem fazer em la conferência, em el chat ou quando lo necessite. Vou compartilhar minha apresentação. Um minuto. Me escutam? Estou ok pela pantalla? Sí, perfecto, se ve bien, Henry. Muito bem. O tema considerações sobre a adoção do IPv6 e a relação com a ciberseguridade é um tema atual e muito importante para os dias de hoje e estarei falando um pouco sobre as dificuldades e desafios que temos hoje em dia para os profissionais e os eh, provedores de internet ou ISP, né. E agradeço desde já também aos alunos, da FATEC americana que estão aqui acompanhando. O convite foi bem extenso a todos eles, porque, nós abordamos também nas salas de aula e como complemento à sala de aula, essa apresentação também irá ajudar muito os alunos na sua compreensão aí, de todo o problema que e os desafios que eles estarão enfrentando também durante a sua vida profissional, tá. Na pequena renda, sobre o que iremos falar aqui, o que é IPv6, a relação entre ciberseguridade e o protocolo IPv6, desafios, como que se apresentam os temas de IPv6 com ciberseguridade, eh, alguns comentários sobre auditoria e logs ou registros também, a varredura de endereços IPv6 ou, os escaneios de direções IPv6 e algumas considerações finais, que estaremos, abordando. Essa é uma apresentação não muito extensa, pois, gostaria também que todos, tivéssemos um momento de perguntas ao final, para comentar e falar um pouco mais sobre esses desafios e a ciberseguridade nos dias de hoje.
Bueno, o que é o IPv6, né? O IPv6 é uma versão 6 do protocolo IP. Acabo não dizendo mais que é uma versão nova, porque, como a gente pode ver aqui, o protocolo ele existe, né, a sua primeira especificação partiu em 98, 1998. Então, falar que é uma versão nova, talvez não seja, hoje em dia, uma definição um pouco muito boa, né. Então, o protocolo versão 6 do IP, ele já existe e nós completaremos hoje 25 anos da sua primeira implantação, né. Então falar que ele é novo, não seria muito bueno. Então, eh, esse endereço, a versão 6, ele foi justamente desenvolvida para resolver um problema que nós tivemos com a versão 4. Desde de 1990, na década de 90, quando começou a dar os primeiros sinais de exaustão da falta de endereço IPv4, houve aí uma busca, né, por uma solução, e a solução foi aumentar o espaço, né, de direção, IPv6, para essa versão nova, né. Então nós aumentamos, eh, o tamanho das direções de 32 bits para 128 bits, né. Eh, Temos um espaço muito grande aí, para, eh, direcionar ou, né, colocar os endereços IPs para que a gente possa atender a demanda, né, de todos os dispositivos que hoje existem no mundo, tá. Então, para quem ainda nunca viu o endereço IPv6, é um endereço grande, né, que mistura aí, números e letras no formato em hexadecimal de A até F, né. Então, se por acaso vocês lidarem ou aparecer um endereço dessa forma, tenho certeza que ele está, presente na sua rede. Então nós demos um salto muito grande, né, de 4 entre 4,2 bilhões de endereços para 341 decilhões de endereços IPs. É muita coisa, né. Se a gente for pensar e tentar fazer um cálculo, é muito endereço que vai durar aí, o pessoal acaba comentando, né, 200, 300 anos para sua exaustão. Então podem ficar tranquilo que nem os meus filhos, nem os filhos dos meus filhos verão a exaustão aí do endereço, de IP na versão 6, né. Então, o endereço IPv6, ele surgiu justamente para, eh, suprir aí a falta de endereço, tá. E essa falta de endereço, esse esgotamento, né, do endereço, da versão 4, estamos, né, numa situação bem crítica, pois não existe mais alocações, né, para provedores ou quem já tem o endereço IPv4 que queira um aumento, né, ou uma assignação de mais uma direção IPv4, precisa entrar numa fila de espera, numa lista de espera. E essa lista, para quem está solicitando hoje, a previsão é que seja atendido somente em 2029. Então são 6 anos aí de espera. Então, para quem precisa, avançar e oferecer IPv4 para os seus clientes, tem aí um grande problema, tá. Porém, temos uma solução paliativa, né, como sempre, tem aí o mercado de compra e venda de IPv4, que nós chamamos de brokers, que fornecem, né, esse mercado é muito cada vez mais a gente tem um mercado muito ativo,
por causa da necessidade mesmo e da falta, né, de endereço. Então, pessoal que não quer esperar e precisa urgentemente, a solução aqui ou é encerrar o seu negócio ou ficar com os clientes que tem, né, ou fazer a compra. E os IPs aqui não são PV4 não são muito barato, né, muito. Então a gente tem aqui na tabela, eu peguei uma tabela de fevereiro de 2023, um único IP de um bloco, né, de um bloco ou prefixo /24, está saindo por $44, tá. Agora se a gente que era o bloco /24 inteiro, daí já sai por $11.000, né. Se a gente quer um bloco /16, já partimos para $3.000.000, tá. Então o IPv4 hoje está escasso e ele tem se tornado cada vez mais caro para quem precisa, né. Eh, essa tabela aqui ela é atualizada a cada mês, né, então vocês podem consultar aí na fonte IPv4 global. E a situação do IPv6, né? A situação do IPv6 é que agora a gente tem uma outra versão, então essas versões não são compatíveis, né. Então, nós estamos num momento de transição, aonde o mundo ele está mudando, né, para uma versão 4 para uma versão 6. Porém essa versão, né, não é de um dia para o outro, né, devido à sua incompatibilidade, eu tenho que fazer uma transição, e isso não está tão acelerado como a gente queria, né, a gente que trabalha tinha algumas previsões que seria um pouco mais rápida, né, porém, está ocorrendo, né. No Brasil, a gente tem a chegada do IPv6 na data de 2008, comemorando aqui esse ano também, os 15 anos da chegada do IPv6 no Brasil, né. Então o que a gente percebe é que a gente tem hoje numa rede 2 versões, o que nós chamamos de dual stack. A gente tem 2 pilhas, né, uma com a versão 4 e uma com a versão 6, né. Porém a gente percebe que o IPv6, ele não é apenas um endereço maior, né, ele tem outras características que nós podemos, estudar e entender, né. E também a gente percebe que o IPv6 está exigindo do profissional uma mudança com relação ao entendimento do que a gente aprendeu na escola sobre, redes de computadores, tá. O IPv6 ele tem aí algumas características específicas que a gente precisa, atualmente mudar alguns conceitos que nós aprendemos e precisamos avançar aí ou mudar alguns hábitos também, que a gente acaba comentando aqui um pouquinho mais para frente, eu vou estar abordando quais são esses hábitos que a gente precisa mudar também. O fato é que a gente tem na nossa rede, em casa, na escola, na faculdade, né, a gente tem aí, o IPv6 circulando na sua rede. É quase impossível hoje em dia a gente não ter, né. Então, como que eu descubro se eu estou usando um endereço maior, um endereço IPv6, né? Existe uma extensão no Chrome e também no Firefox muito interessante, que é a IPv4, né, que é uma extensão aqui que a gente coloca e acredito que vocês estão conseguindo ver que a gente coloca, ó, e a gente tem, né, aqui do lado todos os as referências de conexões da página e ela diz se é um endereço IPv4 ou IPv6. Felizmente, né, e parabéns aí pela desculpa, deixa eu tomar uma água aqui.
a gente vê que a CiberSea aqui, já tem o seu site em IPv6, né. Então parabéns aqui, ó. Então a gente tem outros sites que a gente também percebe, né, que estão em IPv6, e se está em IPv6, os sites da sua máquina também está. Ou também, né, se eu estou aqui no Windows, a gente pode ir no prompt de comando e dar um ipconfig, e a gente tem aqui o endereço IPv6. Então, são maneiras de a gente perceber que a gente tem na nossa rede o endereço IPv6. É quase impossível a gente não ter hoje, tá? Então, quando a pessoa acaba falando que na minha rede não tem IPv6, ou eu não vou mexer com IPv6 ou não quero IPv6 na minha rede, a pessoa pode nem saber que já existe IPv6 na rede e ela não está percebendo o que ela já tem. Então, isso é um dos motivos que a gente vai abordar aqui de uma falha, um problema muito grave eh, aí na segurança. Como eu falei, né, o IPv6 não é apenas um endereço maior, né, a gente tem, né, os cabeçalhos de extensões, né, esses cabeçalhos de extensões, eles são, opções, né, que eu posso agregar aí no cabeçalho IP e que pode nos dar algumas características diferentes. Aqui eu gostaria de não é o foco falar sobre os cabeçalhos, mas 2 destaques a 2 cabeçalhos que eu gostaria de frisar, que tem a ver com o nosso objetivo aqui, é o cabeçalho de autenticação e de payload security, que é, na verdade, o nosso famoso IPsec, né. O IPsec, agora, ele aparece aqui nos cabeçalhos e vai fornecer aí a criptografia, né, na camada de rede, que a gente no IPv4, a gente usa o IPsec, né, porém, o IPsec que a gente usa no IPv4, ele não faz parte do cabeçalho, ele não é integrado ao cabeçalho. Então, ao fazer o projeto do protocolo versão 6, né, foi pensado, em oferecer no seu próprio cabeçalho já as opções de autenticação, integridade e criptografia, tá? Então, para vocês perceberem que não, o IPv6 não é só um aumento, né, de tamanho de endereço. E também um outro erro também que o pessoal acaba cometendo e justificando com o IPv6 eu vou ficar mais seguro, porque eu tenho criptografia. Tem, mas ela não é habilitada por padrão, né. Não ter IPv6 não significa que você está comunicando de maneira criptografada, tá. A gente precisa fazer, né, o uso e a configuração, do IPsec para que a gente tenha na camada de rede, né, o uso da criptografia, fim a fim aí, ou através de túneles, né. Eh, porém, hoje nós utilizamos é muito comum a gente utilizar criptografia, né, na camada de aplicação, né. Eh, HTTPS, né, certificados digitais, então a gente acaba mais fácil, né, a gente acabar movendo a criptografia para a camada de aplicação do que para a camada de rede. Normalmente o IPsec a gente usa quando a gente quer uma conexão mais segura ponto a ponto e sem o envolvimento aí da camada de aplicação, tá? Então, a criptografia é uma opção que pode ser ativada, né, no IPv6, né, e isso, né, teoricamente, eu tenho aí uma sobrecarga menor na minha rede por estar já pensado, né, dessa forma, durante o seu desenvolvimento, né. Até a gente tem um vídeo sobre o Windsurf, que ele conta muito bem, né, que na época do IPv4 não dava para a gente embutir muitas coisas
como, por exemplo, a criptografia na versão 4, né? Por causa que não tinha tecnologia, recurso na época para isso, né? E isso foi um desejo que foi corrigido agora com a versão 6, né? Além de outras melhorias. Então, o IPv6 é um protocolo moderno, é um protocolo atual, né? O IPv4 ele já não é um padrão na internet, o padrão é o IPv6. Quando a gente fala rede IP, a gente está falando de IPv6, né? O legado IPv4 já não é mais é, comentado, né? Muito bem. E agora a gente chega aqui num momento que eu gostaria de fazer uma relação, e esse é o objetivo da conferência, é que o que o IPv6 tem com a ciberseguridade, né? Então, quando a gente pensa em ameaças cibernéticas, agora a gente precisa incluir esse novo protocolo, né? O protocolo IPv6, ele existe agora e deve ser considerado em uma rede de computador, porque nós vamos perceber aqui que agora a gente tem 2 caminhos, 2 protocolos, 2 pilhas. Então, os nossos sistemas de monitoreio ou de rastreamento, né, nós precisamos ter aí essa adequação a esse novo cenário que nos apresenta, que é as pilha dupla, né, ou dual stack aí em uma interface de rede ou uma rede de computador. Portanto, as ferramentas elas devem contemplar agora, né, os 2 protocolos, e a gente percebe que muitas ferramentas ainda não fazem, né, essa implementação. Então, vocês vão perceber que muitas coisas podem estar correndo e o profissional, né, pode não estar atento a esse novo tráfego que está circulando agora em nossa rede, né? E fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Colaborando, compartilhando, conscientizando e educando os profissionais, alunos futuros, alunos profissionais que vão estar no mercado e vão trabalhar com a parte de defesa cibernética e precisa conhecer que hoje há também uma outra versão do protocolo, não somente aquela versão 4 que ele aprende, mas a versão 6. Então, isso ajuda muito o profissional hoje em dia a conhecer e proteger contra novas ameaças que podem estar surgindo, justamente utilizando aí a versão 6 do protocolo. E reconhecer, né? Primeira coisa, reconhecer que os ataques podem estar também chegando através do protocolo IPv6, tá? Porque a gente tem 2 pilhas, a gente tem 2 tráfegos, né? Tráfego versão 4 e versão 6. Não adianta só monitorar e utilizar as ferramentas para a versão 4. Eu preciso da versão 6 também estar adequada às minhas ferramentas e aos meus sistemas de monitoramento. Tudo bem? Uma informação aqui sobre um relatório da Morphos, né, de 2022, percebam que é sobre a visibilidade das ameaças. Percebam que 62% das ameaças não foram detectadas. Não foram detectadas por nenhum dos processos e sistemas existentes em nenhuma camada de segurança. Apenas 38% foi monitorada e detectada, né? Então, aí é uma situação, né, que a gente percebe que existe já algumas injeções de código malicioso, JavaScript, com endereços já IPv6. Não pensem que os cybercriminosos ou os atacantes, né, não estudam IPv6. Eles estudam justamente porque eles sabem, né, que é uma oportunidade e muita gente não está dando o devido crédito para esses tipos de ameaças.
né. Temos também, eu coloquei 2 fontes aqui, temos também o uso do endereço IPv6 para envio de dados de command and control, né. Então, abusos aí em túneis de DNS para disparar ataques, né, através de command and control. Então, isso daí é uma realidade hoje em dia. Portanto, é a gente tem um tráfego que eu acabo chamando de um tráfego invisível, né. O tráfego invisível, justamente, é um tráfego que a gente não vê, não percebe. E existe até aqui uma pergunta que eu coloco. O IPv6 aumenta a superfície de ataque? Esse é um dos primeiros argumentos, né, dos profissionais que acabam ainda resistindo, né, a adotar o protocolo IPv6, né. Pelo fato de que: "Olha, eu vou aumentar minha superfície de ataque, então eu não vou implantar, né, adotar o IPv6 na minha rede". Porém, né, esse tipo de resposta, esse tipo de pergunta é perigosa, porque o IPv6 já está na rede dele. E o pior, ele não sabe, né. Ele fala que não vai adotar, mas não tem jeito, está na rede dele. Então ele precisa tratar, né. Então hoje, como eu falei, nós vimos lá naquela estatística, né, muitos criminosos cibernéticos acabam se aproveitando, né, de que a gente não está vendo esse tráfego ou monitorando, porém ele existe na nossa rede, né, de alguma forma, e muitas coisas podem estar acontecendo, por exemplo, a exportação, né, de dados por um malware, que nós chamamos de data exfiltration, né, e isso pode estar acontecendo e a pessoa não está, né, percebendo, né. Então, hoje em dia, há necessidade de lidar com endereços IPv6, adaptar regras, né, de direciones IPv6, tanto para IPv4 quanto para IPv6. Às vezes eu esqueço de falar em espanhol, tá. Então tem algumas palavras que, eu acabo falando e não mesclando. Mas, para o público latino-americano aí que habla espanhol, o Diego comentou que depois haverá umas legendas aí para que vocês possam também acompanhar a apresentação, tá. Espero numa próxima oportunidade também estar fazendo uma apresentação totalmente em espanhol para vocês. Estou treinando, estou aprendendo, hein. Eh, muito bem. Então aqui é possível, né, lidar com os 2 tráfegos e é necessário que a gente cobre, né, configure medidas de proteções, tanto para o IPv4 e elas devem ser aplicadas em conjunto, né, para o IPv6. Porém, há um outro erro aqui que as pessoas os profissionais acabam, né, eh, copiando as regras, né. Então, por exemplo, é uma prática muito comum, né, por algumas pessoas, de fazer o filtro no protocolo ICMP, que é o ping, né, bloquear o ping. Só que hoje, se ele, copiar essa regra do V4 e passar para o V6, né, simplesmente trocando, né, copiando de um lugar para outro, de um arquivo para outro, a gente vai ver que a rede dele para de funcionar. Por quê? O IPv6 depende do protocolo ICMP. Então eu não posso bloquear como eu fazia no IPv4, né. "Ah, mas eu quero bloquear, o meu usuário de receber um ping". Tudo bem, né, eu tenho aqui alguns códigos de tipo de SMPv6 que você não pode bloquear, tá. Então, esses você não pode. Ou faça a liberação, né, de todos o do protocolo. Aí é uma discussão bem grande, né, e isso é um hábito que eu falei no começo, e uma mudança de pensamento que a gente tem que ter nessa mudança da versão 4 para a versão 6, tá.
Então a gente viu, não é apenas uma mudança de endereço, um aumento, né? É uma mudança de comportamento, de hábito de uma versão para outra, tá? E de entendimento também, né? Porque tem muita coisa que eu não vou conseguir abordar aqui, porque a gente vai falar um pouco mais sobre a segurança, mas, né, existem muitas coisas que a gente percebe que há necessidade da gente mudar. E outras coisas também, né, como eu coloco aqui, alguns equipamentos ainda não implementam um ACL em IPv6. Por isso, né, a atualização de um equipamento é importante também para que ele suporte, durante uma transição, filtros, firewalls e listas de controle de acesso, também em IPv6, tá? Sobre as direções IPv6, né? Existem aí uma interface de rede, um host pode ter, coloquei aqui 4 direções IPv6, né. Então a gente tem uma direção, né, IPv6, global, né. Essa direção global, a gente não fala mais um endereço público, né, a gente no IPv6 a gente fala um endereço global, né. Então a gente pode ter um endereço global, dinâmico, né, ou temporário. A gente pode ter um endereço global estático, né. A gente pode ter um endereço, IPv6 privado, e a gente que é o ULA, né, que a gente lembra muito, né, do IP privado, que era 192.168 alguma coisa, né, da RFC 1918. E a gente tem o link local também, que é um outro endereço IPv6, esse daí, queira ou não, né, esse link local, qualquer um que tenha, né, a pilha de protocolo IPv6 já tem esse endereço. Então falar que minha rede não tem IPv6 não é uma afirmação verdadeira, porque pelo menos o link local ele é necessário aí, e não consigo remover, né, da minha pilha de protocolo, e ele aparece em qualquer interface de rede que tenha a pilha ativada, tá? Então percebam que, além de ter esses IPs, eu preciso também adotar uma estratégia de entrega de endereços, né? Hoje a gente tem 2 formas de entregar, que é via Slack, que é uma entrega sem estado, né? Ou seja, eu faço a entrega de uma maneira automática e dinâmica, né, porém eu não tenho registros, né, dessa entrega, tá. E eu tenho a versão via DHCP, né, DHCP V6 aqui, que já é uma entrega aonde eu tenho um estado da conexão, né, da entrega dos endereços, né, porém não são todos os dispositivos que aceitam o protocolo DHCP V6, como por exemplo, equipamentos Android só recebem endereço via Slack. Então, às vezes, a gente acaba tendo que combinar as 2 técnicas de entrega de endereços, tá. Tem muita coisa para falar aqui sobre a parte de entrega de endereços, eh, pelo tempo que eu tenho, não dá para abordar muito mais coisas, mas, até então, a gente tinha o protocolo Slack como uma entrega de endereços aonde ela era gerada a partir, né, de uma regra, de um algoritmo que utilizava o MAC address. Então muita gente tinha receio de utilizar o Slack por causa de que, estava, né, infringindo aí a privacidade do usuário, saberia, né, da onde que veio aquele endereço ou poderia monitorar o usuário, né. No padrão novo, na RFC 8981, né, essas interfaces, esses números globais, eles são aleatórios. Então, o Slack, ele respeita agora a privacidade do usuário no caso do seu rastreamento. Por que que eu falei dos endereços, né, que existem esse daqui?
Porque com relação à auditoria, eu tenho que manter os logs, né, ou os registros das IPv6, né, de forma consistente. Ou seja, se eu tenho uma auditoria na minha rede, eu preciso informar qual usuário utilizou aquele IP, eu preciso registrar o IP. E aqui qual IP que eu vou registrar, né? É o temporário, é o global, é o estático, é o link local não que é utilizado, mas também numa rede interna, né, ele é utilizado. Mas não tem roteamento, né, só no mesmo segmento aí. O ULA também não tem roteamento, e os endereços globais sim, né, eu tenho roteamento. Então, uma outra coisa que acontece, muita gente não tem receio de colocar o IPv6 é porque, olha, agora a minha TV, né, o meu computador lá de casa vai ter um endereço global, que era o público do IPv4, né? Então eu vou ser atacado. Como que pode, né? Eu ter agora um endereço IP direto para a internet? Antes eu utilizava o NAT, né. O NAT eu estava protegido, né. O NAT, ninguém me acha, né, eu não tenho uma conexão direta com a internet. Então esses argumentos, né, que daria mais 1 ou 2 horas para a gente debater sobre isso, né, são argumentos de que a gente vê por aí, e hoje, né, todo mundo com IPv6 tem um endereço global. Então eu vou registrar esse endereço global do usuário, né, as ferramentas, estão preparadas para registrar os endereços globais, né, ou num caso de uma rede que eu tenho pilha dupla ou dual stack, eu vou ter algum vínculo, né, do usuário que utilizou o IPv4 com o IPv6, inclusive com o seu MAC, endereço de MAC address, relacionado? Tudo isso são perguntas que um software, né, de monitoramento e gerenciamento deve já abordar isso, né, e a gente percebe que muitos não abordam, tá? Como eu falei de NAT, né, não poderia deixar aí, de comentar que hoje a maioria dos provedores utilizam o CGNAT, né, que é uma técnica utilizada para compartilhar o IP público em todos os seus assinantes, né. Isso aí é visto, né, é a solução que o pessoal tem hoje para entregar para o seu cliente, aqueles que ainda não fornecem, né, o IPv6 para o seu cliente. Porém, a notícia é um pouco antiga, mas ela ela volta aqui, e eu coloquei justamente para ver que é uma coisa preocupante, né, então tem aí a União Europeia, a Europol, né, a polícia europeia adotou uma declaração, né, sobre os impactos negativos de se utilizar o CGNAT ou compartilhar esses endereços IPs versão 4, justamente por causa de crimes online, né. Você, quando compartilha, né, um IP e hoje vem um pedido judicial para que você identifique o usuário do provedor, né, ele vai te dar aí um número IP e você vai ter um trabalho bem interessante e exaustivo, para identificar o indivíduo que fez um acesso embaixo aí de um CGNAT, tá. Então, cumprir as ordens, né, de pedidos judiciais hoje para um ISP é um desafio grande quando ele está atrás, porque ele tem que ter os logs, tem que ter sistema de logs, tem que perder tempo para poder identificar o usuário, né. E para o IPv6 o que acontece, né, a identificação é muito mais rápida, porque eu vou ter um endereço global entregue para o usuário. E quando ele sai com esse endereço global para um acesso à internet, né, esse endereço é entregue especificamente para ele. E eu não tenho tradução, ou seja, menos tempo de ficar procurando as traduções,
né. Os logs ainda continuam, né, eu tenho que fazer os registros que relacionem o IPv6 ao usuário, mas a gente vê que é uma vantagem hoje, e o provedor que utiliza o IPv6 com relação à identificação, aos logs, à auditoria, né. É muito mais fácil identificar um usuário IPv6 do que um usuário IPv4. Aqui é um exemplo, né, de um serviço que eu peguei aqui, um serviço de radios, né, que identifica numa conexão Wi-Fi, né, o MAC address do dispositivo, aqui rodando em pilha dupla, né, o IPv4 e o IPv6, e o nome do usuário. Então aqui eu tenho, né, como saber qual é o usuário que se conectou, no Wi-Fi, e eu tenho aqui, o registro do IP, tanto a versão 4 como a versão 6, né. Aqui também no Active Directory, eu também tenho, é necessário que se ative os logs com relação ao acesso às contas, né, da auditoria. Então aqui embaixo, né, a gente percebe o endereço de origem e tem o IP aqui, IPv6 real do usuário, tá. Então a gente precisa hoje de sistemas que complementem informações, né, tanto e fazem uma relação entre o V4 e o V6, tá. E aqui, o escaneio de direções IPv6, né, que são as varreduras ou os scanners, né. Até um tempo atrás a gente justificava que o IPv6 era mais seguro, porque não tinha escaneamento, não tinha o scan ou o escaneio de direções, né, de IPv6. Porém, hoje a gente percebe que ele existe, né, e apesar de ser um pouco mais complicado, né, do que um escaneio de direção de IPv4, eu tenho aqui, hoje é possível, e há registros como nesse trabalho, né, que foi apresentado em 2022, numa conferência, aonde a gente percebe que, agora estamos também, né, sendo escaneados, né, por sondas de varredura ou de escaneio, né, e não só por um único IPv6, um único endereço IP de 128 bits, mas a gente percebe aqui nesse trabalho que eu tenho agora a maioria, né, dos escaneios vem de provedores de nuvens, de cloud, tá? E aqui um bloco ou um prefixo /128 é um IP único, tá, continua sendo a maioria, mas eu tenho escaneio de bloco, /74 e /48 também, tá. Então quando eu faço, um escaneio de força bruta, eu vou demorar muito tempo, né, normalmente não se faz mais isso. Então a gente percebe que existem outras técnicas de escaneio que estão sendo utilizadas, que oferecem um resultado um pouco mais rápido e objetivo, como listas de endereços de servidores ou utilizando o DNS, é uma maneira de escanear um endereço IPv6 de uma maneira mais assertiva, mais rápida e prática, do que fazer o que a gente fazia com o IPv4, que era facinho, escaneava um /24 em alguns minutos, né. E lembrar que o escaneio, a varredura, é uma das primeiras coisas que uma pessoa mal intencionada faz quando ela quer encontrar uma vulnerabilidade ou exploração. Porém, se a gente for aqui são os dados que eu peguei, né, a gente tem o Shadow Server, que agora começou a trabalhar com IPv6 desde o ano passado, então a gente percebe que há um escaneio de direções IPv6, tá. Aqui que eu capturei, ele está aqui o vermelho, né, de 3.000, registros de escaneio no serviço de FTP,
o vermelho aqui no serviço MySQL. Aqui é as portas mais escaneadas do meu servidor, da minha rede. É uma quantidade pequena ainda, aqui é de janeiro a março deste ano, e as portas, né, como sempre, SSH 22, SMTP, MySQL, FTP, Remote Desktop, acesso remoto, Telnet ainda, VNC, né, então a gente tem ainda o escaneio de direções IPv6 nos serviços que a gente, são os mais comuns, né. E a proporção, né, até deixei o site aqui aberto do Shadow Server, a proporção que a gente aqui é um dashboard que a gente pode fazer essas consultas, né, shadowserver.org. Então a gente percebe aqui, né, se a gente pôr aqui o escaneio de, eh somente IPv4, a gente tem aqui 70 milhões de registros de escaneio de direção. Agora, se a gente põe aqui o scan IPv6, a gente aqui tem já 3 milhões, 4 milhões. Não chega a 10% do escaneio de um IPv4, mas, né, a gente não pode ignorar essa varredura, esse scan, que também existe numa rede IPv6, tá. Os ajustes e bloqueios, tipo o fail to ban, que é um script que normalmente a gente utiliza, né, eles acabam, também já trabalhando com IPv6, e ele acaba aqui, no meu caso, ele acabou bloqueando, né, um endereço IPv6 únicos, /128. Mas a pergunta que a gente tem feito, né, e tem visto nas listas aí o pessoal comentando, é um bloqueio que, eh leva a algum resultado prático, ou como a gente viu aqui que eles estão começando a utilizar, né, blocos de barras 48 e /64, talvez bloquear um único direção IPv6 não seja suficiente. Eu devo escalar para um /56, /48, né. Porém, como escolher esse ajuste fino, né? Ainda é uma discussão muito boa que a gente está vendo aí nas listas, né? Porque essa granularidade ou essa agregação grosseira que a gente faz, a gente pode estar bloqueando tráfegos legítimos, né? Como da AWS, Google Cloud, e um bloqueio de uma faixa, de um bloco, né, um pouco maior, né, posso fazer bloqueios de fontes legítimas. Então essa é uma discussão muito boa. Bom, como o tempo passa rápido e partindo aqui para as considerações finais, desabilitar, né, o protocolo IPv6 realmente não é uma opção viável hoje em dia. Recentemente, agora, final de março, a Microsoft adicionou suporte ao Azure AD no Active Directory, né, com relação às suas políticas de acesso, né. Então a gente vê que é uma coisa que não tem volta, né. E hoje, se eu falar que desabilitar o protocolo IPv6, né, sua rede pode parar, né, por causa da integração é tão grande, né, que hoje em dia o protocolo IPv6, que é o padrão, ele é necessário na sua rede. Então, o investimento, né, na adoção do IPv6 não é um gasto, né, não é uma coisa, eh estressante, vamos dizer assim, não é uma coisa que deve ser observada, né, por qualquer gestor, né. Eu não devo ignorar, mas adotar medidas para fortalecer a segurança em torno de IPv6, já que ela está na sua rede e você pode não estar ciente, sabendo, e com isso brechas e vulnerabilidades, ameaças estão, você está sujeito a isso na sua rede, você não deseja isso, né. Então lembrar
para encerrar aqui, né, que o IPv6 é inevitável, né, mais cedo ou mais tarde você vai acabar lidando com ele, seja agora, né, não deixe para mais tarde. É a necessidade de adequar as ferramentas de monitoreio, NetFlow, firewall, detecção de intrusão, CIEM, ferramentas. Vimos também, né, que o tráfego invisível ele existe, né, e é um problema real que deve ser monitorado e gerenciado, tá? E entender também que o protocolo IPv6 faz parte de uma estratégia de cibersegurança na sua empresa e também uma estratégia de negócios de toda a organização, universidade e governos, né? Por falar em governos, no começo do ano, a NSA, né, a Agência Nacional de Segurança, e lançou um guia de segurança do IPv6, que pode ser consultado aqui nesse endereço ou no Google mesmo, vai aparecer aí, caso você não consiga enxergar aí a referência, mas podem procurar no Google que a preocupação também do governo, ela é válida e o pessoal está atento a esse tráfego invisível que pode estar circulando na sua rede e você não está percebendo. É isso, pessoal, que eu gostaria de deixar também um espaço para perguntas. Eh, Muito obrigado, graças a todos, graças Diego, mais uma vez pela invitação a esta conferência e poder compartilhar com todos um pouco mais sobre o protocolo IPv6 e a sua relação hoje com a ciberseguridade. Graças. Muy obrigado, Henry, también. Hablando un poco también de portuñol. Te agradezco mucho por la conferencia, espectacular. En realidad tenemos varias preguntas en el chat. Voy rapidísimo por el tema del tiempo. Sim, Me parece que tenemos por ahí preguntas que nos hizo Percy Venturo. Em, Nos preguntaba, ¿qué ventajas nos brinda implementar IPv6 en una institución de gobierno? Esa fue la primera. sim. Eh, Vou responder em português, caso não compreendam, por favor, perguntem, perguntem novamente. O Diego está aí na assistência, né? Os benefícios por um governo é um setor muito importante, porém nós percebemos que, pelo menos aqui no Brasil, há um atraso muito grande na sua implantação, né? Porém, o governo ele é hoje um dos maiores alvos, né, de ataques cibernéticos. Então, justamente, eh, perceber que esse tráfego ele deve ser tratado, né, e o quanto antes nós devemos nos atentar a tratar e monitorar esse tráfego, né. Então o fato de um governo adotar, né, um protocolo IPv6, a gente imagina que ele está vindo com todo o pacote de segurança para essa rede, porque ninguém vai adotar um IPv6 sem antes ter feito um laboratório, sem antes ter feito um estudo, sem antes ter profissionais competentes para tratar com esse protocolo. Então, quanto antes, não só um governo, mas todos se atentem para que é necessário, né, haver um tratamento dos dados que estão em IPv6, principalmente de governos que têm dados sensíveis, né, que têm os dados de toda o cidadão daquele país, né, as vantagens estão muito mais com relação à segurança dos dados do que uma vantagem mais técnica, né, Diego? É isso que eu responderia. Não sei se a pessoa conseguiu me compreender. Perfecto, sí. Bien, para Percy,
Pues Henry ha dicho que es un reto muy grande para todos los gobiernos. Específicamente en su gobierno indica que como que ha quedado debiendo también el tema de la implementación. Se requiere bastante profesional que haya practicado, que haya hecho laboratorios en IPv6, que conozca, porque si bien hoy es cierto, actualmente en Latinoamérica y en gran parte del mundo, existen muchos más ataques cibernéticos. Entonces, es un gran reto que sí depende bastante del personal calificado que está por detrás para poder implementar IPv6 y las seguridades sobre el protocolo. Sim. Es lo que ha mencionado en resumen Henry. Perfecto. Tengo otra pregunta más de Percy también. Nos indica, ¿cómo es el desafío de las políticas de seguridad en IPv6 respecto a los firewalls o equipos de seguridad o herramientas de ciberseguridad? Os desafios é que essas ferramentas nós percebemos que muitas não estão prontas, né. Então muitos equipamentos não têm a possibilidade de configurar regras, em IPv6. Às vezes você pega uma CPE na casa do cliente, né, aonde o provedor está entregando uma pilha dupla, porém o equipamento não permite a configurar regras MAC-L em IPv6. Ou mesmo em algum software que algum programa de gerenciamento ou monitoreio que só faz em IPv4 e não trabalha com IPv6. Então, regras de file, né? Algumas regras são incompletas ou funcionam pela metade, né? Então, a gente tem um grande desafio e de adaptar essas ferramentas ou atualizar hardware, atualizar software, para que nós tenhamos um, software completo, né, de gerenciamento e monitoreio e que essas empresas sigam a RFC, né, que é o padrão que muitas empresas acabam deixando de lado, né. Por muitos anos a gente percebe isso, que muitas empresas acabam deixando de lado as RFCs, né, que são necessárias para que todos se conversem aí na internet. Perfecto, muchas gracias, Henry. Percy, ha dicho Henry que generalmente en los equipos hay una deficiencia en lo que es reglas, en lo que es control. No existen en sí la granularidad para que se pueda configurar en toda la capacidad las reglas de IPv6 en algunos casos. Y en otros, pues prácticamente trabaja en dual stack, es decir, controla tráfico IPv4 e IPv6, sin embargo, las reglas están más orientadas a IPv4. También ha mencionado que si bien todavía hay herramientas en desarrollo para IPv6, sigue siendo muy corto, muy difícil hacer todo lo que se pudiera o se requiriera en IPv6 con estas herramientas. Entonces sigue siendo una falta de desarrollo. Hay empresas que han dejado de lado el desarrollo de herramientas o de equipamiento para IPv6, pues y siguen trabajando con IPv4. Es en resumen lo que nos ha indicado. No sé si lo E dije bien, também Henry. sim, para complementar, né, eh, um laboratório com um simples IP tables, né, o IP6 tables, né, no Linux, né, já tem suporte completo às regras de firewall e é um ótimo laboratório, um ótimo início, assim como eu iniciei, né, com as regras com IPX tables em Linux e para aprender justamente com os bloqueios de protocolo ICMP, né, e todo entendimento que temos que ter para estudar cada vez más o protocolo IPv6. Perfecto. Henry ha mencionado que es importante y de pronto es fácil implementar laboratorios con IP tables usando Linux. Se puede implementar para seguir practicando lo que es el bloqueo de protocolos en IPv6 y también viendo la funcionalidad que nos permitiría, en este caso, pues conocer y manejar mucho más el protocolo en sí. Perfecto. Tengo una pregunta más. ¿Existe una aplicación de la criptografía en IPv6 en alguna institución?
É difícil encontrar. Eu não tenho nenhum caso para comentar, porque normalmente a parte de criptografia, como eu falei, os usuários e é mais fácil, a gente acaba fazendo na camada de aplicação mesmo, né. Utilizando a camada de rede, né, em IPv6, temos estudos teóricos, alguns práticos, mas nada em produção, pelo menos que eu conheço, né, atualmente. Inclusive, incentivo sempre os alunos a estarem escolhendo algum tema, desse tipo, para que a gente possa entender cada vez mais, né, o como que se comporta, né, essa criptografia aí que comentamos na camada de rede com relação aos cabeçalhos de extensão. Se há um uma degradação, se há um atraso, se há algum comportamento utilizando criptografia em IPv6, existem vários estudos, vários artigos, mas na prática a gente acaba percebendo que não é uma coisa muito usual, né, porque, em casos específicos apenas eu percebo que há um uso pequeno ainda, deixando para a camada de aplicação todo o serviço ainda, todo o trabalho. Perfecto. Muchas gracias, Henry. Respecto a esto, ha mencionado pues que ha visto algunos estudios, algunas cosas que se encuentran en laboratorio, sin embargo, nada en producción aún. Entonces, todavía es un tema que hay que probarlo, que hay que ponerlo en producción e incluso pues que dentro de sus estudiantes pues siempre les comenta acerca de estos temas que sería ideal ponernos en producción y ponerlos en práctica. Bien, tengo otra pregunta que nos indican acá. ¿Qué herramientas de protección se utilizan en IPv6 o cuáles se recomiendan? Ferramentas de proteção do IPv6 são as mesmas para o IPv4, né. A mesma ferramenta que deve proteger o IPv6, ela deve proteger o IPv4, né. A gente tem aí 2 protocolos, né, rodando uma pilha de protocolos. Por enquanto, né, a gente está num momento de transição, então a gente está no momento que a gente está tendo os 2 protocolos, mas daqui a 2 anos a gente só vai ter o IPv6 na rede. Então a gente está no momento que a gente está tentando, ou pelo menos eu, estou tentando desativar o IPv4 em alguns serviços. Por exemplo, eu consigo hoje, né, colocar um sítio, né, em lá web, somente em IPv6 e manter a compatibilidade com todos os outros, né. Então, a ferramenta que eu uso, né, para proteger, os dados em IPv4 vão ser os mesmos para IPv6. Eu tenho que abordar os 2. Não tenho um software que eu instalo, eu quero proteger IPv4, eu uso um software, eu quero proteger IPv6, eu uso um outro software, né. Então, eles devem contemplar as 2 pilhas ao mesmo tempo, né. Perfecto. Henry ha dicho que las herramientas que protegen a IPv4 son las mismas que pueden proteger a IPv6. Pues en sí deberían trabajar ambas o ambos protocolos con las mismas herramientas. No existe una distinción en este sentido. Actualmente no tiene una herramienta que pueda recomendar específicamente, pero que sin embargo pueden trabajar las mismas herramientas que se están usando actualmente. Entiendo que hay un tema de desarrollo también de otras herramientas que pues eventualmente estarán apareciendo ya con el transcurso del uso de IPv6. Perfecto. Perfecto. Listo. Hay una pregunta de Felipe da Silva Cordeiro y me parece que acá un poco lo voy a resumir. Lo que pregunta es si existe la previsibilidad de que en algunos años IPv4 se considere heredado o, o, descontinuado, perdón. Sim, existe uma previsão, sim, de que em alguns anos o IPv4 será heredado ou descontinuado, perdão.
E o IPv4 será descontinuado ou o IPv6? Eu não estou vendo aqui a IPv4. pergunta. Ah, o Sí, consulta. IPv4. Sí, sí, es Sim, que Felipe é um aluno pela faculdade. Graças por la participação aqui. E sim, é uma pergunta muito boa, porque é um dos desejos de todos, né, que um dia essa fase de transição chegue a um final. Não sabemos quando. Está demorando? Não está demorando? Né? Há muita conversa em cima disso. Porém, não é uma transição que nós imaginávamos que seja rápida. Mas, pelo que a gente está percebendo, né, o ano de 2023 está sendo um ano de muitas transformações por parte de Microsoft, alguns players de nuvem, né, que eu comentei aqui, a AWS, Google Cloud, ainda não oferece, mas a AWS tem o suporte total a IPv6, então a gente está vendo uma conscientização um pouco maior, né, neste ano, e quem sabe, né, uma dependência, né? A gente não consegue tirar o IPv4 totalmente, tá? A gente está numa fase perigosa, porque às vezes a gente não pode entender a transição com um momento de convivência. Se a gente for conviver com os dois protocolos, a gente vai conviver para sempre, né? Então a gente tem que abandonar um pouco o lado de convivência e partir investir mais em transição. Então, não sei, não tenho uma bola aqui agora de cristal para fazer uma previsão, mas eu acredito que, segundo algumas pesquisas, no máximo 5 anos, a gente acaba diminuindo muito, né, o uso do IPv4 em nossas redes. Vamos torcer para que isso aconteça brevemente. perfecto, Henry, muchas gracias. Tengo una pregunta adicional. Dice, usando el protocolo IPv6, ¿afecta mis aplicaciones y software como base de datos, proxies, servidores web, que solo funcionan en IPv4? Entendería que es una pregunta tal vez de rendimiento. Entendi. Alguns serviços, né, que só rodam em IPv4, eles vão continuar rodando em IPv4 se não houver uma uma atualização, né, da pilha de protocolos. Não dá para conversar, né, diretamente, né, com um protocolo IPv6 com o protocolo IPv4. O que a gente tem é ferramentas de tradução, né, que faz essa tradução entre um e outra. Porém, o que a pergunta, eu acredito que seja mais na parte do rendimento, né, no caso de que se eu tenho uma rede IPv4, eu estou com um rendimento menor, né, do que uma rede IPv6, com serviços em IPv6. Há algumas pesquisas que digam que uma rede IPv6, e existem pesquisas, e principalmente por algumas empresas, tipo Facebook, Google, de que um acesso via IPv6 há um rendimento melhor, uma experiência melhor para o usuário do que serviços que estão em IPv4. Justamente porque os serviços que estão em IPv6, eu tenho equipamentos mais modernos, atualizados. E os que estão em IPv4, eu estou com os equipamentos mais legados, né? Além disso, a gente tem, né, uma diferença muito grande, né, se a gente comparar o cabeçalho do endereço IPv4 com o cabeçalho do endereço IPv6, o IPv6 tem um cabeçalho mais enxuto, né? Então eu tenho um rendimento,
né, um pouco melhor numa rede IPv6, justamente para não ter essa quantidade de opções nos cabeçalhos IPv4 que a gente tinha e que foi simplificado, né, no cabeçalho IPv6. Então a gente tem, essas diferenças que nos leva a crer que para o usuário, né, tem uma experiência no uso melhor de um servidor web, no caso de um proxy, de um caso de um acesso, né, a algum tipo de serviço. E hoje, né, os serviços de games, de jogos online, né, que ainda há uma deficiência, né, na adoção do protocolo IPv6 em alguns fabricantes, porém é um exemplo muito grande de como que a gente pode ter um maior rendimento ou um aproveitamento muito melhor, né, em algumas plataformas de games, utilizando o IPv6. Um delay menor, que é importante para um jogo, né, e isso pode ser aproveitado muito bem quando adotado o protocolo IPv6. Perfecto, Henry. Voy a tratar de resumir lo que ha mencionado. Henry indica que, pues, directamente afectar los servicios no se afectarían en sí, porque pues se puede usar técnicas o metodologías, más que todo técnicas de traducción de IPv4 a IPv6 y viceversa, para que funcionen estos aplicativos. Sin embargo, aquellos usuarios que vienen del mundo de IPv6, es posible que experimenten una experiencia mucho más lenta al momento que están consumiendo servicios traducidos de IPv4 versus a lo que están ellos acostumbrados generalmente a usar en IPv6, porque obviamente en IPv6 los equipos son mucho más modernos, funcionan mucho más rápido versus los equipos de IPv4, que son equipos mucho más antiguos, legados, y que pues tienen algún detalle en lo que es rendimiento y así también la experiencia de la conexión. En sí, pues no existe eh, una afectación directamente en estos servicios, tranquilamente pueden convivir, y pues ya depende específicamente de cuál sea el uso que se vaya a dar a los mismos. Entonces, podríamos ya hablar de usos que estén completamente en IPv6 y pues directamente se tendría una mejor experiencia para los usuarios que se están conectando con esa tecnología. No sé de pronto si se me escapó algo más. He Ok, tratado de perfeito. resolver. Muito Perfecto. bem, muito bem. Listo. Gracias. Bien, hay otra pregunta y estamos llenos de preguntas hoy. Que ¿Cómo bom, podría que bueno. está perfecto. ¿Cómo podría afrontarse la transición al protocolo IPv6 de un equipamiento que está en la red de MZ que administra la compañía, pero que se expone a Internet? Me parece que es algo relacionado a la anterior pregunta, pero Sim, sim, sí, sí tiene que ver lo mismo. Prácticamente ya lo habíamos comentado que depende del equipamiento que esté por detrás y pues de acuerdo a eso se podría tener una experiencia del usuario que sea mucho más rápido o dependiendo que sea un poco más lento. Creo que estaba embebido en la otra pregunta. sim, sim. Em, no sé si hay algo más, Henry, que tú puedas ahí argumentar o pasamos a la siguiente. Não, realmente é o da pergunta anterior, né, eh, mesmo estando expondo, né, aquele, endereço na internet, ele responde aí com a tradução dos equipamentos e o que ele suporta. É o que você disse realmente na outra pergunta, Diego. Perfecto. Bien, tengo acá otra pregunta de Rogeiro Núñez de Freitas, me parece que es alumno de Sim, sim, Henry. não, eles é um professor, é o Ah, coordenador do curso de ciberseguridade lá na faculdade. un Obrigado, gusto, graças Rogeiro. Rogério. Voy a resumir la pregunta. Dice, profe Henry, en su opinión, ¿hay una falta de software de seguridad enfocado en IPv6 en comparación con la cantidad de herramientas desarrolladas para IPv4? Sim, há uma grande quantidade de softwares que ainda não são focados em IPv6, porque o IPv4 já existe há muito tempo, né. A gente comemorou aí 40 anos do IPv4.
desde a sua migração em 83, né, então já é muito mais consolidado ferramentas em IPv4. E as ferramentas focadas em IPv6, elas aparecem, né, porém muito tímida essas ferramentas focado em IPv6. Na verdade, essas ferramentas não deveriam sofrer, né, ou ter, eh, essa diferença em IPv4 e IPv6, na minha opinião. Ela deveria ser ferramentas de seguridade para IP. Quando eu falo IP, eu já tenho IPv4 e IPv6, né. Ela já deveria vender uma solução contendo os 2 protocolos, né. E é isso que a gente não vê. A gente só vê uma versão para IPv4 e se você tiver que utilizar numa rede IPv6, ou você precisa fazer uma atualização ou uma compra de uma outra solução, que está mais à frente e que tenha uma solução. Então uma solução de seguridade para redes deveria ser única para o IP, que é o padrão, né, da internet hoje. Perfecto. Tenemos otra consulta. Sim, Nos indican cómo se debería migrar los software o aplicaciones de sistemas a IPv6. Entiendo que sería los pasos o el esquema o la sim, metodología de migración. muy buena pergunta de Percy. Eh, gracias por la pergunta, porque é uma dificuldade muito grande hoje. Em equipes de desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de software, porque eles devem ter uma interação diretamente com o pessoal, é com o pessoal de infraestrutura e rede. E às vezes a gente não vê essa integração, né. Explico porque hoje, né, para que você desenvolva ou migre um software, né, ou aplicações, você tem que conversar com o desenvolvedor, né, e ele tem que entender que o formato de endereço aumentou. Então o seu banco de dados não vai armazenar mais 32 bits, vai armazenar 128 bits. Então se ele não programou isso num banco de dados, já percebi muitas vezes que há um erro na aplicação, né. Então ele tem que também entender e mudar, né, e adequar os seus sistemas. Agora, esse do banco de dados é apenas um exemplo que eu citei, que eu já percebi e a gente tem tratado, né, mas isso acontece e é um trabalho, né, que parte de um planejamento, um inventário de software, né, o primeiro passo acredito que é fazer um inventário de software da sua rede, verificar o que funciona com IPv4, com IPv6, partindo para o banco de dados, né, até a parte, né, de acesso, e a gente ainda tem, né, a gente tem controles de acesso às aplicações, né, que vão ter que ser adaptadas, filtros, né, firewalls, tudo isso acaba andando, né, em conjunto, desde a conversa com o desenvolvedor até a parte da aplicação de uma regra, de um firewall para esse software que agora está migrado aí para a versão 6. Não é um trabalho bem grande. Bien, muchas gracias, Henry. Voy a resumir lo que ha dicho Henry, y es que específicamente este es un trabajo grande, un trabajo pesado, donde que primero hay que conversar con el proveedor de software o con el desarrollador y realizar una planificación, un inventario del software, entendiendo también que ahora vamos a manejar en IPv6 128 bits y que pues eso nos involucra tener una información mucho más grande, donde que pues debemos tener un banco de información grande así también. Debemos tener nuevas técnicas de controles de acceso a las aplicaciones, filtros de firewall y un conjunto de pasos que obviamente debe venir en el tema del desarrollo. Entonces, lo que aquí Henry ha aconsejado
es que pues es un proceso grande que se tendría que coordinar y conversar con cada uno de los involucrados en el tema y tomando en cuenta estas premisas, justamente el tamaño de los bits que se van a usar ahora, la data que se va a tener por detrás y todo el inventario de software y probando qué software o qué parte del software funciona bien con IPv6 y cuál pues tiene algún detalle o algún problema con este cambio. Es lo que ha indicado Henry. No sé si de pronto se me escapó algo más. Perfeito. Listo, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Em, Bueno, acá nos indican que si podemos compartir el material. Sí, el material va a estar directamente en YouTube. Nos piden si el material se puede compartir en español. Bueno, eso lo vamos a conversar también en YouTube. Lo vamos a Podemos. colocar ahí subtitulado. Necessito de ajuda na tradução para espanhol. Vamos a tratar de hacerlo y nos comprometemos a traducirlo y a dejarlo en español. Bien, por acá dice Ana Rita Camaya, excelente, profesor, muy esclarecedor el tema, muchas gracias. Graças, Rita. Em, Também és uma aluna. Patricia Rodríguez da Silva, excelente presentación, un tema muy importante. Graças, Em, Patrícia. Acá Percy nos pregunta si hay alguna página o curso donde capaciten sobre IP6, IP tables para IP6. Eso es lo que nos Hum, consulta. não existe, não conosco um curso específico com IPX Table. Eh, Posso até procurar e daí eu acabo enviando para vocês ou compartilhar ou entrando em contato direto em correio eletrônico ou em LinkedIn. Também posso estar verificando se existe algum material, mas como é uma distribuição do Linux, talvez no próprio o próprio manual do ipextable já é bem documentado, já tenho muitas informações interessantes, mas um curso específico talvez até seja uma sugestão para criar-se um curso, né, Vamos em a conversar. iptable. Bien, un curso específico, pues no tiene Henry para recomendarlo, sin embargo, ha indicado que puede contactarse directamente con Henry a través de su LinkedIn, sus redes, para que pues, pueda acceder a información. También, como es una distribución específica de Linux, pues debe estar en la documentación también de Linux. De hecho, hemos encontrado también nosotros como Cibersi bastante documentación al respecto. Vamos a tratar, de hecho, con Henry, vamos a conversarlo luego para ver si sacamos un curso que de Ótimo, pronto muito vaya bueno. a satisfacer todas estas dudas de IPv6, que ha sido un tema muy, muy bueno y de hecho que está en boga. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos consultan, ¿qué certificación de IPv6 recomienda obtener? ¿Alguna certificación en IPv6 que de pronto se recomiende seguir? Existe uma certificação da Hurricane Electric, he.net, né, HE.net. É uma certificação gratuita, muito fácil, sensível de realizar, de ser. Acho que até posso acho que eu digito aqui no chat, né? he.net da Hurricane Electric. É uma certificação simples, básica, mas muito fácil de realizar. Existem lá certificações pagas, né? Isso, o Javier aí colocou o endereço também, direto ao link, ao sítio. Existem algumas certificações pagas de algumas regiões de Ripe, LACNIC, que também tem a maioria dos materiais são gratuitos, que ajudam, né, e que me ajudaram também, né. Temos materiais do Brasil, da NIC BR, que sempre tem cursos
que sempre tem, né, webinar, lives que existem aí, material muito bueno para poder se especializar, mas especificamente em certificação são poucos e a maioria são pagos, né. Eu posso depois eu tenho uma relação, não vou conseguir digitar todos aqui ou lembrar, mas eu posso, caso alguém queira, eu posso relacionar alguns, entre em contato comigo que eu respondo com muito prazer. Perfecto. Muchas gracias, Henry. La explicación muy clara. Las certificaciones son muy pocas, son de pago algunas, otras están gratuitas. De hecho, se ha colocado en el chat los links para que puedan ingresar. Aquellos que de pronto quieran más información sobre certificaciones, pues Henry se ha comprometido para que puedan contactarse con él y les pueda guiar en este tema. Bien, me parece que vamos concluyendo con las preguntas. Eh, no tengo más. Ah, aquí hay una más. Dice, si usamos IPv6 Global, ya no utilizaremos NAT, es la consulta. ¿Cómo afrontamos el acceso a la red IPv6, ya que no se desea que se acceda desde Internet hasta el usuario final? Muito boa pergunta, porque é um tema muito, grande para debater, para hablarmos sobre, os as direções IPv6 global e NAT, né. Sim, se nós usamos, em direções IPv6 global, não estamos falando sobre NAT, então eliminamos o NAT. Porém, muita gente pode estar desesperada porque, vou perder o meu NAT, vou estar desprotegido da minha rede. Como que eu posso agora, imagine, né, um usuário final ter um IP global e ele está totalmente, né, qualquer um pode acessar a máquina dele. Não é assim, né. O IP global, é claro que ele deve, né, ter aí um firewall também para os usuários finais, né, um ISP, ele deve também cuidar, né, da segurança dos seus usuários finais. Então, NAT não existe no IPv6, né, o acesso global é o mesmo IP que está lá na sua TV, né, na sua televisão, no seu equipamento, é acessível globalmente, porém, né, cabe nós a colocar aí, firewalls e controles de acesso para que o usuário final, esteja seguro. É um tema muito bueno, muito controverso, a gente poderia falar muito, muito tempo sobre NAT, né, que foi uma solução, né, na década de 90 para estender aí a vida útil do IPv4, só que a gente não sabia que a gente estaria depois de 20, 25 anos utilizando o NAT ainda. Era para a gente ter estendido, né, e migrado para o IPv6. Só que isso daí já dura aí, essa brincadeira já dura 20 anos, né, é muito tempo, né. Perfecto, muchas gracias, Henry. Sobre la consulta voy a resumir. Pues sí, si usamos IPv6 global, ya no utilizamos NAT. Directamente los usuarios pueden verse en Internet, sí, pero sin embargo, pues por detrás hay una protección, hay un firewall para los usuarios, pues el protocolo mismo también permite que exista estas protecciones y obviamente entendería que detrás de los servicios que estamos entregando o que esté entregando un proveedor con estas IPv6 globales, pues existen estas protecciones. Es un tema muy extenso para conversar. Dice Henry que pues, sería un tema que podría conversar directamente por mucho tiempo, pero sí, la consulta es en función en eso que pues directamente el NAT se elimina y las IPs V6 de global son públicas, son visibles, pero obviamente tienen una protección por detrás como firewall tal cual como se lo ve en el protocolo. Tenemos una última consulta. Me dice acá sobre el DNS en IPv6. ¿Es diferente el registro que en IPv4?
¿Puede implementarse un servidor DNS para IPv4, IPv6? Entiendo que como un dual stack DNS. Adicionalmente a esta consulta nos dice Percy también sobre DHCP versión 6, cómo se recomienda implementar el servidor dentro de la red y aplicar la seguridad a fin de evitar ataques como spoofing de direcciones IPv6. Bueno, son dos preguntas. Sim. Com relação a DNS, né, eu falei que, o IPv6 ele não conversa com o IPv4 diretamente, mas num serviço DNS é a configuração aonde os 2 protocolos se conversam muito bem, né. O mesmo servidor DNS, eu não vou utilizar um servidor para DNS para IPv4 e um servidor DNS para IPv6. O mesmo servidor, eu tenho as configurações e os registros A, né, para IPv4 e quad A, né, que é o AAAA, né, que é IPv4, eles convivem muito bem no mesmo servidor e na mesma configuração. Então, eu não preciso, né, eu não tenho aí um servidor específico para cada um. Então, na mesma conf, na mesma zona, zona DNS, eu consigo implementar lá as direções IPv6 e IPv4. Sobre o DHCP, como que eu poderia implementar um servidor dentro da rede e aplicar lá as regularidades? Eu entendi que um usuário final, né, ele vai ter a sua CPE, o seu modem, e nós utilizamos, né, a maioria dos IDSPs utilizam uma modalidade de DHCP prefix delegation, né? Esse prefix delegation é o próprio equipamento, é a própria CPE que vai, né, atribuir ou implementar e distribuir, né, os blocos IPv6 para os usuários. Então, o ISP ele deve, né, primeiro, ter o seu firmware atualizado para evitar os ataques e também o ISP ele deve também, controlar e zelar aí pelas ACLs e configurações, como por exemplo, evitar um spoofing na rede, né. Então tudo isso são regras que vêm no pacote, né, de uma assinatura de um cliente de um ISP em relação à CPE. Perfecto, muchas gracias, Henry. Sobre estas dos preguntas, en la primera ha mencionado que sobre lo que es DNS en IPv6, pues prácticamente no necesitamos levantar como que dos servidores DNS para IPv4 y IPv6 separados, sino que en un mismo servidor DNS pues se puede implementar, en este caso, los dos direccionamientos, tanto en IPv6 como en IPv4, simplemente es la configuración de zonas, conviven en el mismo servidor y pues aquellos servicios que vayan orientados a IPv4 responderán a estos registros en IPv4 y de similar manera pues con los registros de IPv6. Tendríamos así unas zonas de IPv4 e IPv6 en el mismo servidor DNS, es lo que he mencionado. Respecto a lo que tiene que ver con el DHCP versión 6, lo que recomienda es que los equipos que vayan a entregar DHCP para, obviamente, evitar este tipo de ataques, primero se recomienda que tengan firmware actualizado para evitar estos ataques, generar reglas tipo ACL, configuración, reglas propias que vienen en los equipos para poder, en este caso, evitar este tipo de ataques. Al final, sigue siendo o es similar a lo que es IPv4 también, o sea, igual existe el IP spoofing o el RP spoofing en lo que es IPv4, entonces al final es configuración de reglas solamente y las seguridades que se tiene que tener, por ende, para que evitemos este tipo de ataques que generalmente suelen aparecer, ¿no? No sé si lo dije completo, pero traté de Não, resumir. perfeito, ótimo. Un gusto. Bien, Muito bem, muito bem. tenemos algunas preguntas. Felipe da Silva Cordeiro es la antepenúltima. De hecho, lo voy a dejar a ti, Henry, para que
que lo puedas leer. Me están acá llegando más preguntas, pero me gustaría que tú lo leas. Me parece que dice acá, sí, dice que tiene que investigar mucho sobre IPv6, está hablando de temas del aula, entonces sí, es un tema que está muy, mucho en la palestra, ¿no? Sim, sim. Poderemos Ajá, fazer outras conferências, outros assuntos. Percebi que há um grande interesse pelo tema, né? É um tema muito extenso, muito novidade para muitas pessoas, né? E ao mesmo tempo importante, né? Para a seguridade lá, a informação. E então é meio que impossível tratar todo o universo do IPv6, né? Mas fico disponível aí para responder mais perguntas, entrando em contato comigo. Terei o maior prazer em responder a todos que estão aqui participando da conferência. perfecto, muchas gracias, Henry. Con esto, pues vamos finalizando las preguntas. Todas las demás preguntas que nos van quedando por honor al tiempo, Henry nos ha pedido que los enviemos a su equipo, a su correo, también a su contacto, para que, pues, con mayor de los placeres, él pueda seguir respondiendo. Agradezco mucho a Henry por el tiempo, por estar hasta este momento en las preguntas, que ha sido muy interesante, ha sido un tema en realidad de boga, como decimos acá, que está mucho en la palestra, pues y nos ha servido bastante. Agradecemos mucho también a Cibersi. Gracias, me parece que César y Javier están por ahí. César, no sé si nos escuchas para que podamos Sí, ir. Ah, sí, aquí sí, tenemos. ¿cómo estás? Gracias, Olá, Diego. César, como está? Hola, Henry. He estado escuchando las preguntas, me ha dado mucho gusto. Es la primera vez que tenemos 40 minutos de preguntas. Me alegra Sim, mucho. muito bem. Muy bueno y felicitarte, Henry, agradecerte por tu tiempo, por la excelente presentación, como también de todos los asistentes. De verdad que, como dice Javier al interno, que seguro vamos a contactarte de nuevo para que puedas una segunda parte de esta. Algún detalle, me parece, se fue César. Bien, pero yo. Ahora sí. Está ahí, está Entonces, de vuelta. agradecerte, Henry, de corazón, por este tiempo, por tu disponibilidad. Muchas gracias por tu tiempo y por los asistentes que han podido contactarse. De verdad estoy muy feliz de esta conferencia. Eu que agradeço, graças César, Javier e Diego por la assistência, por la tradução e espero numa próxima vez estar com meu espanhol um pouco mais melhor e poder falar muito mais na língua espanhola. Um abraço, graças a CBC pela invitação e estou sempre aqui disponível para falar sobre o assunto que é muito importante, eu gosto muito, a gente trata isso e trabalha diariamente, e é um prazer colaborar com o CIBERSI e toda a comunidade ibero-americana de seguridade. Perfecto. Está bueno, Henry. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, Henry. Y gracias a todos. Que pasen una bonita Semana Santa. Muchas Abraço. gracias a todos, gracias a Henry, gracias César, Javier, a Grover también, que nos ayudan siempre en la coordinación dentro de Cibersi. Para nosotros ha sido un placer. Vamos cerrando esta charla. Sin más, recordarles que tenemos más conferencias de aquí a los siguientes meses. Tenemos un hands-on que va a estar justamente, vamos a hablar de DNSSEC para el día 24 de mayo del 2023. Se llama DNSSEC Manos a la Obra, por el ingeniero Hugo Salgado de NIC Chile, así que va a estar muy bueno. Les invito a que sigan conectándose y vamos a seguir con temas de IPv6, vamos a seguir conversando también con Henry, habrá la oportunidad para ver si desarrollamos en conjunto el curso que nos están solicitando, así que sigan
en las redes, sigan viendo nuestro contenido y síganos también en cibersi.org y cibersi-org en todas nuestras redes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente resto del día. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto.